Olá pessoal, estamos começando mais um Arrocha Manaus, o nosso podcast. Meu convidado de hoje, convidado de todos nós aqui, é o Edson Leda. Ele é vice-presidente de trânsito no Instituto Municipal de Mobilidade Urbana, o IMU. É um nome grande. Tudo bem, meu querido amigo? Tudo bom, meu amigo? É um prazer para nós estarmos aqui, podendo tirar algumas dúvidas e conversar, né? Um bate-bola aí. Sim. Para poder tirar as dúvidas da população. Sei que são muitas quando você fala de mobilidade, mas estamos aqui para a gente poder fazer o nosso melhor, poder tirar a sua dúvida também. Muito bem. Um bate-papo gostoso que a gente vai falar sobre trânsito, que é um assunto bem interessante para todo mundo. Mobilidade urbana, tecnologia, enfim, o que tem de bom por aí, o que está vindo, a gente vai descobrir um pouco aqui. Leda, vamos falar um pouquinho do que o povo quer saber. Mobilidade urbana é uma palavra bonita. Nos últimos dias, o Instituto intensificou uma fiscalização nas vagas para deficiente físico e também para idosos. Como é que anda esse sistema? Na realidade, nós não intensificamos nos últimos dias. Na verdade, o que a imprensa tem colocado, que alguns blogs têm colocado, é divulgado isso que tem acontecido. Porém, esse trabalho ele já tem sido feito há muitos anos, uma vez que quando a gente fala de mobilidade, a gente fala também de respeitar o direito, principalmente das pessoas que mais precisam, que são os idosos deficientes. Então, geralmente, quando há denúncias de utilização de vaga irregular nesses empreendimentos, a gente pede para uma equipe de fiscalização ir lá e verificar como é que está sendo feita a utilização. Deixando bem claro que o fato de ser um empreendimento particular, a vaga é de utilização pública. Então nós somos o órgão responsável e temos o dever de fazer essa fiscalização. Quais são esses empreendimentos? É supermercado, shopping? Dá para você dar um norte para a gente? Exatamente, supermercado, shoppings, até mesmo lojas de conveniência, postos de gasolina. Nós temos que fazer cumprir a lei, não somente cumprir, mas também fazer cumprir a lei. E quando há essas denúncias, nós pedimos para a equipe de fiscalização ir lá averiguar e, se de fato for flagrado, dar os procedimentos legais naquele local. Recentemente foi feita aí uma operação de fiscalização na Avenida Oitis, no Distrito Industrial, para proibir ali o transporte de passageiros em veículos clandestinos. Como é que está essa situação? Vai continuar? Então, nós temos feito operações constantes ali naquela área. Às vezes nós montamos as chamadas blitz, né? Para poder coibir os veículos, sobretudo aqueles alternativos que estão rodando irregular na cidade. Nós fazemos geralmente algumas apreensões de veículos que estão irregular. Nós iremos continuar, como eu falava com você um pouco antes, nós temos uma quantidade de modal muito grande, são 13 ou 14 modais, e nós temos que fazer a fiscalização de todos eles, que vai de mototáxi até o frete, carga. Então, às vezes a gente faz de veículos de transporte de passageiros, às vezes de transporte de carga, mas nós temos feito fiscalizações constantes para trazer segurança para a população e assim aqueles usuários possam ter a certeza de que eles estão andando de forma regular em um veículo regular junto à Prefeitura de Manaus. Essas ações elas vão ser estendidas em outras áreas da cidade, Leda? Porque geralmente nós temos o alternativo e o executivo. Certo. O alternativo ele é o transporte complementar ali da área da zona leste da cidade, é uma área muito densa e precisa de um transporte complementar. Então nós, para os alternativos, nós fazemos mais naquela área. Já para os executivos que rodam principalmente na Djalma Batista, é onde geralmente nós fazemos as operações, porque todos os veículos passam por ali. Então essas operações serão intensificadas nesse fim de ano, uma vez que o comércio vai estar assim a todo vapor, e nós estaremos se intensificando para poder dar mais segurança para o usuário. Recentemente foi implantado, né, uma rede de Wi-Fi nos terminais, em alguns terminais de ônibus em Manaus, para que o usuário tenha acesso ali. Cadê o meu ônibus? Como é que está funcionando isso? Então, o prefeito Davi Almeida ele é muito sensível às demandas da população. E o que ele nos pediu é que nós possamos cada vez mais investir na tecnologia. E muitas vezes o usuário chegava nos terminais, ele não tinha como saber se o ônibus dele estava perto, estava longe, porque ele não tinha acesso à internet. Então, sensível a essa população, o prefeito determinou que nós pudéssemos investir na tecnologia de Wi-Fi dentro dos terminais para que o usuário pudesse
ter esse controle, saber quando o ônibus onde estava, ou quanto tempo iria demorar. Apesar de que hoje nós já estamos instalando painéis dentro dos terminais que avisam o tempo de espera daquele ônibus. Mesmo assim, não somente para essa informação, mas também para o entretenimento do usuário, que às vezes fica ali esperando ali por 10, 15, 20 minutos o seu ônibus, ele tem uma forma de se entreter até o seu ônibus chegar. Então, nós temos feito implantado essa tecnologia, que também nos serve para que nós possamos ter uma média de quanto tempo o usuário está esperando dentro do terminal. Vamos supor que o usuário passa no T1 todos os dias, ele está utilizando a rede Wi-Fi, que é gratuita, ele faz um cadastro ali, entra, faz um cadastro, e a gente começa a monitorar quanto tempo esse usuário fica dentro do terminal. E o que nós percebemos é que o tempo médio de uso vai de 11 a 16 minutos ali, ou seja, dentro do T1 a média de espera do usuário é até 16 minutos. E qual é o tempo limite? Inicialmente, para aquela pessoa que faz o seu cadastro, ela tem 30 minutos para utilizar dentro do terminal. Porém, estamos vendo a possibilidade de criar algumas categorias, como categoria prata, ouro, diamante, para aquela pessoa que é usuária, que compra o seu passe antecipado, que se programa, que consegue, que às vezes até passa um pouquinho mais de tempo dentro do terminal, para a gente poder estender isso daí também para ela e ficar um tempo maior. Olha só, recentemente tem uma lei que proíbe transitar carretas pesadas, bitrem, em determinados horários dentro da população, dentro da cidade de Manaus. Está sendo cumprido isso, Leda? É chamado de zona de restrição máxima, onde nós regulamentamos qual é o peso máximo de cada veículo, seja ele de carga, seja ele de transporte, em determinadas vias na cidade. Não são todas. Por que não podem ser todas as vias? Imagina só o comércio logístico da cidade de Manaus, que precisa abastecer a cidade. Se a gente coloca, por exemplo, todos esses veículos para rodarem somente à noite, quem vai receber esses materiais? Então a gente não pode castigar o setor logístico, porém nós entendemos que nós podemos avançar em alguns horários, para que, principalmente no horário de pico, que esses veículos não rodem na cidade, para poder a cidade ter uma fluidez maior, uma mobilidade muito maior nas vias de Manaus. Mas ela funciona principalmente nas 4 principais vias que dão acesso ao eixo norte-sul, que é de João Batista, Constantino Neri, Maceió, Maripiranga e Humberto Calderaro. São essas 4 vias e é feita a fiscalização toda manhã. Nós colocamos a gente lá para fazer essa fiscalização, para que evite que esses veículos na hora de pico estejam rodando naquele local. Eu fiz essa pergunta porque recentemente a gente viu alguns acidentes com vítimas, né, envolvendo esse tipo de veículo no horário de pico, ou seja, pela manhã e tal, né? Houve uma senhora que foi, parece-me, esmagada, enfim, calçada que foi quebrada, alguma coisa assim. Por isso perguntei, essa fiscalização, ela continua? Então, nós fazemos ela diariamente, mas nós também temos uma operação chamada Operação Carga Pesada, a qual nós montamos juntamente com a Polícia Militar, o Batalhão de Trânsito, o DETRAN. É uma ação conjunta que ela tem dado muito resultado, porque muitas vezes nós vemos veículos que estão irregulares, que estão com estado de conservação precário e causando risco à vida das pessoas. Então nós fazemos essa operação, ela acontece geralmente de 15 em 15 dias na cidade, para poder nós evitarmos esse tipo de acidente. E sobre o acidente daquela senhora que foi esmagada, não foi na hora de pico, mas nós entendemos que foi uma imprudência do motorista por não manter a distância e nem a velocidade permitida naquele local. Segura, de forma segura. Mesmo que a gente não consiga medir a velocidade dele naquele momento, se ele tivesse uma velocidade amena, talvez até teria acontecido o acidente, mas não teria sido um acidente com vítima fatal. A gente está se aproximando aí das festas de final de ano, que é Natal, Ano Novo, o fluxo de veículo aumenta no centro, aumenta na Zona Leste, enfim, nos centros comerciais. Existe algum plano já colocado ali na mesa, que será colocado em prática nesses dias de pico aí, Natal e Ano Novo? Uma outra preocupação do prefeito Davi Almeida é que sobretudo nesses períodos onde o comércio
ele roda muito mais, nós possamos dar uma atenção para essas áreas comerciais. Por isso, todos os anos nós lançamos a Operação Natal, a qual nós disponibilizamos uma equipe maior de agentes de trânsito, fazemos um remanejamento de efetivo, de horário de efetivo, para colocar principalmente nesses horários comerciais, nesses locais onde o comércio é muito mais forte, para poder nós darmos a garantia da fluidez, de o cliente poder chegar até o seu local, fazer a sua compra em segurança, ter o seu veículo resguardado ali também, e assim não causar tanto transtorno na cidade, principalmente para o pedestre, que nesse período o pedestre aumenta muito a quantidade de pedestres nas vias e nós precisamos trazer segurança para o pedestre. Então, nós intensificamos a fiscalização e controle de trânsito nessas áreas para que assim a população possa fazer suas compras em segurança. Rede social, para o nosso querido amigo do YouTube, o querido amigo aqui do Arrocha, poder acessar e poder ter mais credibilidade, eu diria, acesso a esses serviços. No nosso, tanto no X, né? Ex-Twitter, né? X. No X ou no Instagram ou no Facebook, @IMMU_Manaus. Você pode ir lá, procurar todas as informações, nosso serviço. Nós temos o nosso site do immu.am.gov.br. Você pode ir lá também, tem todos os nossos serviços. A maioria dos serviços não precisa mais ir diretamente no IMMU. Só alguns poucos serviços você precisa ir lá presencialmente, mas a maioria a gente já pode resolver através do nosso e-mail, nosso correio eletrônico, nosso e-mail. Você manda lá a sua solicitação, faz a sua entrada no protocolo pela internet mesmo, e você consegue ter a sua vida facilitada. Muito bem, eu conversei aqui com o Edson Leda, ele é vice-presidente, né, de trânsito no Instituto Municipal de Mobilidade Urbana. Obrigado, meu amigo. Meu amigo, eu que agradeço. Quero deixar para a população, nós temos recebido algumas denúncias. Eu quero deixar bem claro para a população que tudo que está a nosso alcance nós iremos fazer. Ontem mesmo eu recebi denúncias sobre a questão dos rolezinhos na cidade. E alguém perguntou por que o IMMU não fiscaliza. E eu coloquei algumas coisas por que nós não fiscalizamos. Primeiro, porque nós não temos a segurança para o agente de trânsito ir para a rua e, por exemplo, fazer uma operação e parar essas pessoas. Sim. A gente não conhece, não sabe quem é, então a gente não temos o aparato de segurança, então não dá para me colocar os agentes. A lei que permite a gente fazer esse tipo de fiscalização, ela é muito recente. Então nós estamos passando por um processo de preparação, de atualização de conhecimento para o agente de trânsito, para que a gente possa saber como abordar e quando abordar também, para que ninguém seja lesado. Aí uma moça, foi um comentário muito engraçado, ela falou assim, mas se estiver faltando uma luz de placa no meu carro ou um farol apagado, eu sou multado. O agente de trânsito, ele faz a notificação daquilo que ele visualiza. Então, se ele viu a sua placa ou eu tenho uma pessoa fazendo alguma manobra perigosa na via, se ele flagrar, certamente ele vai autuar, seja você ou seja outra pessoa. Mas o nosso trabalho, ele passa por fiscalização e operação. Muita gente pergunta assim, mas por que vocês não orientam? A gente orienta quando é possível orientar. Mas como é que eu vou orientar, por exemplo, um veículo que está com um farol queimado em velocidade? Eu não tenho como orientar, eu só tenho uma coisa que eu posso fazer, é fiscalizar naquele momento. Muito bem. Entendeu? Esse foi mais um podcast Arrocha Manaus. Aguarde que tem mais por aí.